Fala galera, aqui é o professor Flávio, professor de gramática, redação, filosofia e sociologia. Né? Já atuo aí há 15 anos, mais de 15 anos como professor. Né? Sou professor concursado na rede pública, dou aulas particulares também para concurso, para o Enem. E aqui nós vamos montar um curso de redação. Vamos aprender a estruturar uma redação. O que é a proposta disso daqui, né? desse curso aqui que eu quero, dessas próximas aulas que faremos sobre redação? Quero ensinar como proceder desde quando você pega o seu texto, quando você pega lá a proposta da redação, até quando você termina, conclui o seu texto, entrega o seu texto. Né? Isso que eu quero te ensinar. Essa estrutura da redação é importante. O Enem vai te propor um texto dissertativo e argumentativo. Ele tem uma estrutura que deve ser obedecida. Tá ok? Primeira coisa, então, vai ver as instruções da redação. Mas Flávio, eu tenho que ler? Tem. Todo ano é a mesma coisa? Tudo bem, mas leia. Leia para você ter ciente do que vai te pedir. Né? Pode ser que essa instrução de um ano para o outro não mude, a gente não sabe. Né? É saber o que passa na cabeça do examinador, de quem faz a prova. Não dá para prever. Que eu grefei só aquilo que é mais relevante para esse primeiro momento. Né? Primeiro que você vai ter os textos motivadores, você não pode copiar aquilo de forma alguma. Se copiar aquilo, se apropriar de uma ideia como se fosse sua, é plágio. Você não pode fugir do tema, você vai ter que fazer um texto dissertativo e argumentativo, e nesse texto é aquele texto que o examinador consegue perceber se você lê, se você tem um hábito de leitura, se você sabe construir um argumento de forma lógica, se você sabe se posicionar criticamente em relação a algo, isso é o texto dissertativo e argumentativo. É esse tipo de texto que você vai fazer na sua prova. Né? Então você tem que estar ciente disso. Né? Apresentar uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto. É a fuga do tema. Tá ok? Quando você copia uma ideia como se ela fosse sua, isso se chama plágio. Isso você não pode fazer no Enem, não. O Enem quer originalidade. Quer conhecer o seu modo de pensar, o seu posicionamento com relação àquilo. Por isso o Enem pede o texto dissertativo argumentativo. Você não podia pedir qualquer outro tipo de texto. Se for só ver se você sabe escrever ou não, pode avaliar qualquer outra forma de texto. Já cobra o dissertativo argumentativo por causa disso. Quer saber como você organiza as suas ideias se você lê. Né? A gente que já é mais experiente como professor, só de eu pegar o texto de um aluno, eu sei se esse aluno tem uma boa leitura ou não. Né? A gente sabe como que ele organiza as ideias ou não. Né? Você consegue perceber isso nitidamente num texto. Então vamos seguindo. Então você vai ter 4 textos motivadores. Né? Vamos pegar aqui no caso do Enem no ano passado, tivemos aí, né, esses 4 textos. O que eu vou te aconselhar? A primeira coisa que você vai fazer? Não comece daqui, ó. Não comece a ler daqui do texto 1. Vá primeiro para a proposta de redação. Por quê? Porque conhecendo a proposta, você vai ler o texto com outros olhos. Isso é interpretação, gente. É igual questão de concurso, quando eu vou dar a interpretação de texto para os meninos, eu falo, vamos ler primeiro as questões? Você não vai aprofundar e já resolver as questões. Você vai dar uma passada de olho nas questões para você saber o que você vai procurar no teu texto depois. Isso facilita muito a tua vida. Então aqui primeiro, se familiarize com o tema, porque você não sabe o tema que vai vir nessa prova. Uma vez familiarizado com o tema, você volta para os textos motivadores. Tudo bem? Então vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da formação, da sua formação, redija um texto dissertativo e argumentativo na modalidade de escrita formal de língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a gente já sabe o que é o tema. Você já sabe o tipo de texto que você vai fazer. Você já sabe que também você tem que obedecer à norma culta. No final, né, vai pedir aqui apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Né, isso será no final do seu texto, na sua conclusão. Né. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Eu só lembro uma coisa, dados, né, você pode usar fatos, mas fatos não são argumentos. Te ajuda a mostrar o quê? Você usa um dado estatístico, o pensamento de um autor, né, uma citação de um trecho de um livro, de uma lei, aquilo compõe toda a sua argumentação, mas não é o seu argumento em si. Aquilo faz parte, ajuda a fundamentar que aquilo que você está dizendo faz sentido. Mas isso a gente vai aprender quando for fazer o parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Então, leu a proposta de redação, se familiarizou com o tema.
Aí você vai voltar para os textos motivadores. E por que é importante você conhecer a proposta, né? Conhecer o tema da redação? Porque é sobre isso que você vai ter que escrever na sua prova. Você precisa abordar o tema como um todo. Logicamente, quando você for construir, né, a sua tese, né, que vai ser aquilo que você vai defender no seu texto, você vai dizer com suas palavras, como você enxerga essa proposta que o Enem está te fazendo. Mas ela tem que obedecer esse princípio, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você pode começar fazendo críticas, né, você pode pegar a questão da acessibilidade, você pode pegar várias coisas. Pode mostrar também o que foi feito para mudar um pouco essa realidade, porém o tema é esse. Então você tem que se ater a esse tema. Se você fugir do tema, sua redação vai ser avaliada como nota 0. Se você também abordar o tema parcialmente, também não vai ficar legal. Vou falar sobre democracia, já que estou falando aqui sobre democratização, nem você está cinema, está errado. Vou falar só sobre o cinema, mas não vou falar sobre a questão do acesso das pessoas ao cinema. Também está errado. Vou falar sobre a beleza do cinema, a sétima arte que é o cinema. Mas você nem toca a questão do acesso às pessoas a essa cultura, você vai estar abordando o tema parcialmente. O tema do Enem ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Conheça o tema e escreva dentro deste tema. Construa argumentos relacionados a este tema. Não fuja dele. Você não pode escrever sobre qualquer coisa no dia do Enem. Você tem que escrever sobre esse tema específico. Tudo bem? Familiarizou-se com o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil? Agora você volta para os textos motivadores. E o que é a primeira dica que eu vou te dar? Às vezes, uma dificuldade que o aluno tem é como que eu vou poder organizar, gente, mas eu li democratização do acesso ao cinema no Brasil, como que eu vou pensar, o que eu vou escrever sobre isso? Você vai ler os textos motivadores, você não pode copiar o texto, mas você pode pegar as ideias do texto com suas palavras, né? E aquilo te dá, esse texto motivador é para te dar uma luzinha, olha, vou caminhar com o meu texto por aqui, a minha opinião vai caminhar dessa forma. Então você vai pegar os textos e vai ler esses textos. Você leia o texto 1, leia o texto 2, leia depois o texto 3, leia o texto 4. Se precisar ler mais de uma vez, não tem problema. Né? Certo que o seu tempo para redação é curto. E aí o que você vai fazer nesse primeiro momento, cara? Às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade, como assim, nossa, qual que é o norte? Por onde que eu começo o texto? Eu pelo menos sou assim, às vezes quando eu preciso produzir alguma coisa, às vezes no começo a gente demora um pouquinho de ter aquele insight como começar, né? Mas depois que você começa, o trem vai desenrolando, né? Às vezes vem várias ideias, você vai selecionando e vai produzindo o seu texto. É essa a proposta que eu quero te fazer aqui hoje. Quando você lê os textos motivadores, vá anotando aqui do lado, aqui, ó, onde tiver espaço aqui na sua prova, todas as ideias que estão vindo na sua cabeça sobre o tema. Não tem problema se nesse primeiro momento essas ideias vão ser boas ou vão ser ruins, ou se às vezes pode até ser que, de repente, alguma ideia não fique muito legal, ou alguma ideia, de repente, você vai falar, nossa, que ideia bacana, dá para escrever muita coisa sobre isso, essa outra ideia eu não vou ter tanta coisa para falar sobre isso. Então vai anotando tudo, que nem aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veio a questão da acessibilidade, vou colocar acessibilidade. Veio a questão financeira, vou colocar. Veio a questão do cinema nos grandes centros, vou colocar sobre isso. Veio a questão do cinema no interior, né, fechou, vou colocar isso. Vem que o cinema hoje estão dentro dos shoppings, vou colocar isso. Vem que o cinema hoje em dia, as pessoas da zona rural quase não têm acesso ao cinema, vou colocar isso também. Vem que precisava ter mais política pública para incentivar os alunos a irem na escola, que nem quarta-feira na escola, sei lá, tem tantas ações aí que bacana, que às vezes o aluno paga meia entrada. Vai colocando tudo, vai lendo esses textos e vai escrevendo tudo isso. Né? Esse primeiro a gente chama de brainstorming, né? O que quer dizer isso? Tempestade de ideias. Tudo que é ideia que vir na sua cabeça, você vai colocar aqui. Vai anotando essas ideias. Depois, no segundo momento, você vai selecionar quais dessas ideias vão ser bacanas e quais você vai conseguir, né, desenvolver. Porque às vezes você tem uma ideia que é muito bacana e fala, pô, mas eu vou ter dificuldade para escrever um parágrafo sobre isso. Né? E você não vai precisar selecionar muitas ideias. Você vai precisar de 2, no máximo 3, vai depender de como que você vai elaborar o seu texto. Quer um texto com 2 parágrafos, você precisa de 2 argumentos. Quer um texto com 3 parágrafos, precisa de 3 argumentos. Isso é o que a gente chama de brainstorming. Né? Tempestade de ideias.
Pegue todas as ideias que você tem, não tem problema se são boas ou ruins, vá anotando tudo. Tá ok? Depois, no segundo momento, você vai selecionar quais que são as melhores. Se de repente, até na leitura do texto, já tiver uma ou duas ideias que você acha que sejam muito boas, anote só essas duas também. Mas se vier mais, anote mais, não tem problema. Né? Para depois você poder estruturar o seu texto. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre isso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como montar o parágrafo de introdução. Né? A gente vai montar um parágrafo de introdução junto, vou trazer alguns modelos de redação, né? Nota 1000, né? Para a gente poder ver como que se estruturou aquele parágrafo introdutivo. Eu vou te ensinar a escrever um parágrafo de introdução. Mas nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu te falo, pegou a prova? Respira. Né? Ah, mas o tema às vezes é muito difícil. Respire de novo. Reflita um pouquinho, leia lá, né, o tema da redação, leia os textos motivadores, alguma ideia que for vindo, você vai montando meio que um esqueleto, ou se você quiser montar com palavras-chave também, você pode ir anotando as palavras-chave também, nem acessibilidade, questão financeira, valor dos ingressos, shopping, cultura mais elitizada, vai anotando as minhas palavras-chave, não tem problema também você fazer assim. A questão é que você, às vezes, para te ajudar a destravar, né, do seu texto, é importante qualquer ideia que você estiver tendo, mesmo que ela não seja muito legal, que você vai anotando nesse primeiro momento. Depois você vai selecionar aquelas que você vai querer usar no seu texto. Tá ok? Então, essa é a primeira dica. Eu já mais a parte interpretativa, a gente começa a elaborar um texto juntos. Né? Gostou aí também? Dá um likezinho no canal aí, né? Segue lá no Instagram, eu vou estar pondo, toda semana eu coloco lá uma proposta de redação para você poder treinar. Um dos segredos para você começar a escrever bem é você treinar. Às vezes a pessoa assiste um monte de aula na internet, mas ela não coloca em prática. Você não lê o seu texto, você não treina a escrever o texto. Aí fica difícil, não adianta você dominar toda a técnica, mas às vezes a teoria é um pouco diferente da prática, né? Então você precisa tentar, porque você aprende a teoria, vá colocando em prática. Tá legal? Então, esse primeiro momento é isso, né? Para te ajudar você a não travar na sua prova. Vá primeiro na proposta da redação, leia os textos motivadores, anote todas as ideias que vierem na sua cabeça aqui, né, na sua folha de redação, e depois já vai pensando em duas ou três que você gostou e que você vai selecioná-las para produzir o seu texto logo mais. Tá legal? Um grande abraço aí, espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo aí, faz esse vídeo chegar adiante. Né? Passa aí que tem muita gente, você que está precisando de ajuda. Né? E eu vou ensinar o passo a passo aqui como que a gente vai fazer uma redação juntos. E vocês vão ver que ao final dessas aulas você vai ter condição de fazer a sua redação tranquilamente. Tenho certeza disso. Tá legal? Um grande abraço aí a todos, fiquem com Deus. Agradeço pela atenção.